28 de fevereiro de 2022, o último dia do mês, mas é também o quinto dia. O quinto dia da tentativa de sobreviver. Sem acordo, Ucrânia e Rússia marcam para amanhã mais uma rodada de negociações para o cessar-fogo da guerra da Ucrânia. Volodymyr Zelensky assina o acordo para se filiar à União Europeia. Vladimir Putin ameaça nuclearmente a Ucrânia e até países da OTAN. O resultado, uma reação tímida dos Estados Unidos. Mas o que é que provocou a guerra da Ucrânia? Será que a gente corre realmente, mesmo com essa ameaça de Putin, o risco de eclodir-se uma terceira grande guerra? E ainda as imagens da Ucrânia, novos bombardeios, novas vítimas, novos mortos, o resultado da Assembleia Geral da ONU que acontece neste momento em Nova York e a fuga de pessoas que tentam fugir da guerra a todo custo, às vezes até deixando a própria família para trás. Atenção para o top de 5 segundos. No ar, um campeão de audiência no seu ponto da notícia. Boa noite para você. Mais um dia que esta animação aparece aqui do lado da tela com o nome Guerra da Ucrânia, o improvável que é a realidade do mundo. Agora há pouco, Kiev e outras cidades ucranianas registraram violentos bombardeios, mesmo depois de uma reunião diplomática ter acontecido para tentar ali criar um cessar-fogo na guerra da Ucrânia. Essa reunião entre diplomatas russos e ucranianos aconteceu na cidade de Gomel, na Bielorrússia, ali perto da fronteira com a Ucrânia. Mas o resultado da guerra terminou sem acordo. Amanhã eles deverão fazer uma nova rodada de negociações, de conversas, para tentar ali chegar num acordo diplomático entre os dois países. Lembrando, então, você vê aí as imagens da Ucrânia, onde está acontecendo vários bombardeios. Aconteceu vários bombardeios, o que indica aí que a Rússia avançou em direção a Kiev. Os russos estavam meio mornos, estavam meio parados ali naquela vai ou não vai, será que vai, será que não vai, e conseguiram avançar, mas até o momento não há informações da Rússia estar dominando a capital ucraniana. Neste momento a gente vem recebendo um turbilhão de informações que chega a todo momento, diretamente de lá, da Ucrânia, diretamente da guerra. As notícias mais recentes que nós temos são: a Meta que é a dona do Facebook, derrubou a rede de contas falsas que divulga informações contra o governo ucraniano, ou seja, informações pró-Rússia. De acordo com a nota que vem, a equipe de segurança cibernética da dona do Facebook e Instagram, a Meta, afirmou que desativou uma rede de perfis falsos que espalhava fake news contra a Ucrânia ontem. Originadas de território russo e ucraniano, as campanhas tinham como principais alvos cidadãos ucranianos. Atenção, notícia vinda do Tribunal de Haia, o tribunal que julga questões de guerra. Um promotor do tribunal vai seguir com a investigação sobre supostos crimes de guerra da Rússia na Ucrânia. O escritório do promotor do Tribunal Penal Internacional, o TPI, informa que hoje foi buscar a aprovação do tribunal para abrir uma investigação sobre supostos crimes de guerra
partidos da Rússia. O promotor Karim Khan expressou, na última sexta, sua preocupação com a guerra e disse que o tribunal pode investigar supostos crimes decorrentes da situação atual. Disse Karim Khan. O próximo passo é prosseguir com o processo de busca e obtenção de autorização da Câmara de Instrução do Tribunal para abrir uma investigação. É o comunicado que diz. O presidente americano Joe Biden disse que os americanos não devem se preocupar com guerra nuclear. Isso aí a gente vai explicar mais tarde para vocês. Nós conversamos com a jornalista Bianca Rocha, de São Paulo, e ela explica o porquê dessa ameaça, por mais grave que seja, principalmente agora, depois que Vladimir Putin ontem soltou uma ameaça nuclear, ainda é uma possibilidade remota da gente crer que vai eclodir uma terceira guerra mundial. É uma possibilidade ainda muito extremamente remota de acontecer, e isso a gente vai explicar para vocês já já. A Bianca Rocha vai dar uma verdadeira aula para vocês sobre este conflito, que claro a gente vai continuar seguindo, acompanhando neste momento. Segue reunido agora às 5 horas e 56 minutos da tarde no horário de Brasília o Conselho de Segurança da ONU para discutir a guerra da Ucrânia. A reunião está acontecendo neste momento. Caso haja alguma atualização sobre esta reunião, vamos estar dando ao vivo aqui no Expresso Direto para vocês. Bom, a gente vai continuando mostrando imagens da guerra, imagens dos bombardeios de hoje. Você vê mais aí ruas, casas, prédios sendo bombardeados. Esse bombardeio teria sido provocado pelos militares da Rússia, que estariam avançando, agora estariam a 5 quilômetros da cidade de Kiev, estariam a 5 quilômetros do parlamento ucraniano. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assinou hoje à tarde o acordo para filiar a Ucrânia ao bloco da União Europeia. Esta é a foto onde você vê aí o Volodymyr Zelensky assinando esta petição de filiação com a União Europeia, o que indica aí que a Ucrânia ela passa a ser um membro da União e consequentemente ganhar apoio do bloco europeu com mais intensidade. O anúncio foi feito no meio de uma publicação do parlamento ucraniano no Twitter, que é essa foto que você vê aí. A informação foi divulgada depois que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ter pedido à União Europeia a agilidade no processo de filiação da Ucrânia no bloco. A assinatura de adesão segue uma indicação do presidente do Conselho Europeu em entrevista a uma emissora de TV, que lembrou que Kiev precisava apresentar um pedido formal. A entrada à reunião dos ministros de defesa da União Europeia, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, afirmou que a adesão não é só um assunto na agenda do bloco neste momento. A adesão é uma coisa que demoraria, em qualquer caso, cerca de 2 anos. Nós temos de dar uma resposta em relação às próximas horas, não aos próximos anos, mas para as próximas horas. Essa foi a afirmação dele numa reunião que foi feita no bloco. A filiação da Ucrânia na União Europeia pode aí desencadear consequências ainda mais delicadas para a Rússia. Esse anúncio foi feito hoje e com certeza pode ter pego o governo russo de surpresa. E no âmbito esportivo, a Rússia está banida, não vai mais jogar a Copa do Mundo. Foi banida pela Federação Internacional de Futebol Atlântica, FIFA. Os russos, não, mesmo se classificarem para a Copa do Mundo do Catar, não vão jogar a Copa do Mundo. Os times russos também não vão jogar torneios comandados pela FIFA e nem pela UEFA, a Confederação de Futebol da Europa.
não vão jogar por conta justamente dessa retaliação. Outras medidas já haviam sido tomadas pela Federação Internacional de Automobilismo, que cancelou o Grande Prêmio da Rússia de Fórmula 1, que aconteceu no dia 25 de setembro. A UEFA tinha trocado a sede da final da Liga dos Campeões dessa temporada, que vai acontecer em 28 de maio, de São Petersburgo, da Rússia, para Paris, na França. E a FIFA ontem tinha anunciado que baniu parcialmente a Rússia, dizendo que os russos, mesmo se classificassem para a Copa do Catar, eles não iriam jogar com a bandeira da Rússia, eles não iriam jogar representando o Rússia, o país da Rússia. Não iam tocar o hino russo, não iam representar bandeiras, mas iam representar a Confederação de Futebol da Rússia. Mas nem isso eles podem agora fazer perante as competições da FIFA, por conta justamente deste conflito armado. O número de pessoas refugiadas passa de 500 mil. Pessoas que estão fugindo do território de guerrilha e indo para outros países como Letônia, Lituânia, Eslováquia, Polônia e Romênia. Hoje, nas últimas 24 horas, segundo o governo da Ucrânia, mais de 120 mil pessoas já deixaram o território ucraniano por conta da guerra. Brasileiros também que estavam na Ucrânia já deixaram o país. Alguns, outros ainda estão lá em Kiev. São pessoas, você vai vendo aí as imagens, que mais de 500 mil pessoas já deixaram a Ucrânia por conta da guerra. Os brasileiros, eles deixaram a Ucrânia, alguns ainda estão lá, mas ao menos 80 brasileiros já deixaram a Ucrânia e estão na Romênia. Estes brasileiros vão ser resgatados, vamos dizer assim, vão ser trazidos para o Brasil através de um avião da Força Aérea Brasileira, a FAB. 2 aviões da Força Aérea Brasileira já foram enviados para a Romênia para poder trazer estes brasileiros de volta ao Brasil. Os aviões deverão fazer escalas em Portugal e Cabo Verde e depois irem direto para a Romênia, buscar os brasileiros que entre quarta e quinta-feira deverão chegar no Aeroporto Internacional do Recife, o Aeroporto Internacional Gilberto Freire. Nós vamos acompanhar essa chegada dos brasileiros ao solo nativo. E falando em avião, ontem o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia confirmou que o maior avião de carga do planeta, o Antonov 225, foi destruído por militares da Rússia. O Antonov 225 era o maior avião de carga do planeta. Já teve algumas aparições aqui no Brasil. Ele tinha 6 turbinas e, segundo o chanceler ucraniano, ele foi batizado com o nome de Sonho e vai demorar cerca de 3 anos para ser reconstruído e vai ser um custo milionário em dólares para a Ucrânia, para poder reconstruir o maior avião de carga do mundo, este gigante da aviação global. E a seguir você vai ver novas informações da guerra. A nossa jornalista Bianca Rocha, convidada especial, explica o conflito entre Rússia e Ucrânia. E ainda, quem é Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano que é tido agora como o herói da nação. A gente volta já. Novas informações da guerra. Hoje à tarde,
um representante da embaixada ucraniana no Brasil falou que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, está mal informado em relação à guerra. O encarregado de negócios da embaixada ucraniana no Brasil, Anatoly Tekark, disse que o presidente brasileiro está mal informado ao defender a neutralidade no Brasil na guerra entre Rússia e Ucrânia. Segundo ele, não há espaço para neutralidade. Disse ele, abre aspas, eu penso que o presidente do Brasil está mal informado. Talvez seria interessante ele conversar com o presidente ucraniano para ver outra posição e ter uma visão mais objetiva. Fecha aspas. Segundo o governo de Kiev, 2.040 civis ficaram feridos, dentre eles 45 crianças e 352 pessoas morreram, 352 civis já morreram, sendo 16 crianças. O embaixador ucraniano nas organizações das Nações Unidas fez um duríssimo discurso, que a gente transmitiu ao vivo aqui no Ponto Direto, fez um duríssimo discurso na Assembleia Geral Extraordinária da ONU, onde ele disse que a Rússia é a responsável pela guerra e ainda cogitou uma possível omissão da comunidade internacional na inclusão da Rússia na Organização das Nações Unidas. Ele também relatou uma história triste de algumas crianças estarem sendo alvos de ataques da Rússia, coisa que o embaixador russo logo em seguida negou. Você vê aí a imagem do embaixador ucraniano na Assembleia Geral da ONU fazendo esse duríssimo discurso, pesadíssimo discurso contra a Rússia neste clima de guerra. Uma notícia que chega agora. 8 países da União Europeia pediram para que a Ucrânia possa dar início ao processo de entrada no bloco. Volodymyr Zelensky assinou o pedido de participar, de integrar o bloco da União Europeia. Mas a fusão Ucrânia e o bloco ainda vai demorar mais algum tempo por conta de muitos protocolos que ainda precisam serem feitos. Mas os presidentes de 8 países da União Europeia publicaram uma carta aberta pedindo a abertura de um processo para que a Ucrânia faça parte do bloco de maneira imediata. Os presidentes são dos seguintes países: Bulgária, República Tcheca, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Eslováquia e Eslovênia. Perceba aí que alguns desses países, eu cito aqui Letônia, Lituânia e Polônia. Claro, tem outras nações, mas estas são as que eu destaco, que são países que já fizeram parte da União Soviética. Bom, vamos entender agora todo o contexto da guerra. Nós procuramos a Bianca Rocha, ela que vai ser a nossa convidada especial para explicar aqui no Expresso Direto toda esta guerra, todo este contexto envolvendo a guerra da Ucrânia. Segundo Bianca, a origem do conflito entre russos e ucranianos não começa de agora, mas sim de muitos anos, de séculos, desde pelo menos do século XIX. Claro que essa guerra ocorre há muito mais tempo, mas a Bia destacou mais do século XIX para cá. Vamos ouvir o que é que ela tem para nos dizer. Boa noite, Bia. Oi, Álvaro, tudo bem? Primeiramente, para responder a sua primeira pergunta, né, o que motivou a Rússia em tomar a decisão de iniciar a guerra, é o seguinte, tem todo um contexto histórico, tá? De muitos anos. A gente tem que pegar, eu tô falando que a gente tem que pegar coisas do século XIX até agora, para poder entender tudo. Mas o que eu posso dizer para você é que a OTAN, que é uma organização que tem diversos países, criada pelos Estados Unidos, estava tendo uma conversa com a Ucrânia, né? A Ucrânia é um país livre, pode decidir se ela quer ir para a União Europeia, se ela quer fazer parte da OTAN ou se ela não quiser fazer parte de nada,
né? Óbvio que ela pode decidir o que ela quer. Acontece que nessas conversas com a OTAN ela tem um tratado com a Rússia de não expandir para o leste. As negociações dele e as parcerias deles com outros países, né? Não ficar muito perto da Rússia. Eles têm esse tratado. Isso não quer dizer que a OTAN não desrespeitou, tá? Em nenhum momento, pela minha análise, não chegou a ter um desrespeito aí. A Ucrânia que partiu para a conversa com a União Europeia, primeiramente, né? Lá para os anos de 2013, 2014. E aí depois teve essa conversa com a OTAN. Porém, não tinha nada ainda decidido se eles fariam parte de alguma organização, enfim. Nisso, a Rússia e a Ucrânia, na verdade, tentou ter uma conversa com a Rússia, porque a Rússia falou que não ia aceitar que uma base militar da OTAN, que haja uma base da OTAN próxima ao país deles, porque é uma ameaça para eles. Então, com medo, vamos dizer assim, o Putin, ele iniciou essa guerra. Então, basicamente é isso. A Rússia não quer que tenha uma base da OTAN próximo do país deles, né? O Putin não quer isso. E também não vai permitir que a Finlândia, por exemplo, a Suécia e a Ucrânia façam parte da OTAN, deixando o lado deles mais fracos. Inclusive, ele quer a Ucrânia para ele quer parte da Ucrânia para ele, porque tem as regiões lá separatistas que apoiam ele. Então ele também pensa que pela Ucrânia ter feito parte da União Soviética lá no século XIX, pode fazer parte da Rússia novamente. Então, por esses quesitos aqui que eu estou abordando, que ele acha que pode ter a Ucrânia de volta. E como ele não consegue isso nas negociações, porque se não for do jeito dele, não tem conversa, então ele partiu para agressão e iniciou essa guerra, que muitos nem têm a ver com isso e que não precisaria de uma guerra. Atualmente, agora, eles estão tentando ter uma conversa sobre cessar fogo na Ucrânia, porém, até agora, nada decidido sobre esse cessar-fogo. A gente espera que as próximas conversas entre a Rússia e a Ucrânia possam ser proveitosas, que eles possam chegar a um acordo para que menos civis morram e menos pessoas tenham que se refugiar em países que elas nem... Nós já divulgamos aqui, eu já expliquei para vocês aqui no Ponto Direto, o risco de uma possibilidade de uma terceira guerra mundial acontecer, que era muito remota. Mas com o surgimento da ameaça nuclear de Vladimir Putin ontem, que na verdade, o que foi que aconteceu? Vladimir Putin, ele colocou o seu sistema de armas nucleares em alerta máximo e grave. Isso aí soa como uma ameaça não somente à Ucrânia, mas no discurso que ele fez à TV russa, ele também criticou países da OTAN e disse que ele coloca esse sistema nuclear em alerta por conta das hostilidades de países que integram a organização do Tratado do Atlântico Norte. Aí depois dessa notícia, muitas pessoas começaram a achar que agora sim podemos ter uma justificativa de que vai acontecer realmente uma terceira guerra mundial. Pois bem, a possibilidade, eu já vou logo adiantando já, a possibilidade disso acontecer, por mais grave que seja a situação, ainda é muito remota. Bia vai explicar agora a vocês o porquê dessa possibilidade ainda ser classificada como uma possibilidade extremamente remota. Bom, referente à Terceira Guerra Mundial, temos que tomar muito cuidado com isso, de Terceira Guerra Mundial, porque guerras, elas são custosas, sabe? Então, é muito difícil a gente entrar numa Terceira Guerra Mundial assim do nada, pelo simples fato dela ser custosa e pelo fato de que muitas pessoas não querem, e os seus líderes têm que escutar seus cidadãos também, sabe?
Então, não tem chance de expandir para uma terceira guerra mundial, isso não existe. Até porque, para ser uma terceira guerra mundial, outros países teriam que intervir militariamente, enviando, por exemplo, os Estados Unidos deveriam enviar tropas deles, exército deles, na Ucrânia, por exemplo. E aí, aliados da Rússia talvez também pudessem fazer isso. E aí, cada país fazendo isso poderia virar uma terceira guerra mundial. Porém, todos os países, inclusive a China, que é aliada da Rússia, já deixou claro que eles podem ajudar, eles podem intervir indiretamente. O que seria intervir indiretamente? Enviar um dinheiro, suprimentos, medicamentos, armas, munições, mas não enviar soldados próprios para a Rússia ou para a Ucrânia para ajudar, para justamente não virar uma terceira guerra mundial, que é uma coisa que a gente não quer, é uma coisa que não vai ser proveitosa, é uma coisa que não vai ajudar ninguém, né? Para lembrar sobre guerra mundial, é só a gente pegar a Segunda Guerra Mundial, onde a Alemanha ela demorou anos para se reestruturar, né? E até hoje eles se reestruturam em questões econômicas e históricas também. Então, sem chances de. Bia também explica a possibilidade da Ucrânia conseguir vencer o poderio bélico da Rússia. O que eu posso dizer nesse momento sobre quem ganhar a guerra, eu posso usar, por exemplo, uma frase, um post que eu achei, que eu concordo até, do Eniose Kukier, que ele é um cientista político, professor e palestrante, deputado estadual do Partido Novo. E ele diz o seguinte: não é uma questão cheia de nuances e difícil de explicar. Se a Rússia parar de lutar, não vai existir mais guerra. Se a Ucrânia parar de lutar, também não vai existir mais a Ucrânia, né? Porque se ela parar de lutar, ela vai fazer parte da Rússia. Aí, então, assim, de um lado existem ambições territoriais e pessoais. Esse lado é a Rússia. Do outro, que é o mais simples, é uma luta pela sobrevivência e principalmente uma luta por não ser escravo de algum país ou de algum líder, ser um país livre, que seria o lado da Ucrânia. Agora a Bia vai explicar para vocês a complexidade do poder militar russo e quais consequências que não somente a Rússia e a Ucrânia podem ter, mas também o restante do globo. Atualmente, a Rússia ela tem um porte de armas nucleares e diversas outras armas muito grande. A China também, a Coreia do Norte, que também é aliada da Rússia, tem um porte muito enorme assim, de armas. Então, assim, eles podem ter uma guerra muito longa, tá? A Ucrânia ganharia? Não, porque há 4 soldados da Rússia, um é ucraniano, sabe? Só tem um da Ucrânia para 4 soldados da Rússia. Então, assim, por mais que outros países enviem munições, não vai ter homens o suficientes para estar no fronte, ali defendendo a Ucrânia. Então, a gente está emanando essas energias positivas para que tenha uma conversa, porque as chances da Ucrânia perder realmente é muito grande. A gente está encontrando uma resistência muito forte da Ucrânia, que eu acho incrível isso. Eu acho bastante legal eles estarem lutando pelo país deles, e ainda mais contra a Rússia, que tem um porte tão grande, né, de armas, e eles estarem ali resilientes na guerra. Porém, se essa guerra durar muito, for muito longa, é muito difícil que a Ucrânia saia vitoriosa, tá? Então, assim, por mais que a Rússia possa ganhar a Ucrânia, ela vai ganhar um país todo destruído, né? É só a gente pegar, por exemplo, um país. Não tem muita comparação, mas se a gente pegar a Síria, por exemplo, é um país todo que está destruindo. Aí imagina o tanto de tempo, né? Eu diria anos, para reestruturar tudo.
né? Sem contar que se for fazer parte da Rússia, nenhum ucraniano vai querer retornar ao país. Nenhum, de verdade. Porque eles não querem. Então ainda tem toda essa coisa de colocar pessoas para morar na Ucrânia, fazer a economia girar, reestruturar o país todo, né? A Ucrânia ela não é tão pequena assim, mas reestruturar emana aí muito dinheiro, né? Demanda muito dinheiro, muitos recursos. E não é só recurso de dinheiro, é recurso de tudo, de energia, de gás. Então, para reestruturar isso, levaria bastante tempo. Então, não seria proveitoso uma guerra, entendeu? Justamente para a Rússia não seria proveitoso. Principalmente porque agora outros países que fazem parte da União Europeia, da OTAN, que estão do lado da Ucrânia, estão incluindo sanções à Rússia. Então já tem muita coisa que a Rússia não pode fazer. A última notícia que eu tive aqui é que a Rússia não fará mais parte da FIFA, sabe? Eles simplesmente tiraram a Rússia, e é isso, é uma sanção em cima de outra sanção, sabe? São muitas sanções, muita coisa que a Rússia já não pode mais fazer, né? A valoração do dinheiro deles também caiu bastante, não é uma coisa legal. E é isso que está acontecendo no momento que eu posso estar explicando. O importante é que todos agora não façam memes da guerra, não fiquem falando que um lado é melhor que o outro, porque, sinceramente, nós não estamos nessa época de discutir qual é o melhor lado, tá bom? Estamos numa guerra, tem pessoas morrendo, nós precisamos ajudar de alguma maneira. Quando eu falo ajudar, não precisa ser ajudar monetariamente, não precisa ser dinheiro, mas a gente pode usar nossas redes sociais e espalhar informações que sejam corretas. Temos que tomar cuidado com as fake news também, e para os novos políticos econômicos que do nada apareceram, né, na geopolítica aí, né, que brotou pessoas aí, especialistas em geopolítica, seria interessante eles pegarem a história, porque tudo isso faz parte de uma história muito grande desde o século passado. Então seria legal pegar a história, escutar os dois lados, entender as duas coisas para depois fazer uma análise mais assertiva sobre o Você pode seguir a Bianca Rocha no Twitter. É esse Twitter que aparece aqui embaixo. @ibia_. Ibia_ é o Twitter dela. Você pode seguir ela, que lá ela também comenta outros assuntos internacionais de alta relevância que acontecem. Além, claro, de recomendações de livros e também de algumas músicas também. Bom, vamos continuar dando continuidade com a cobertura da guerra da Ucrânia aqui no seu ponto da notícia. Vamos lá. Você ontem viu e vai ver de novo agora a história dele, Vladimir Putin. Como é que você vai conseguir compreender a complexidade da geopolítica de um presidente que pode chegar ao mandato, que pode bater os 37 anos de liderança de um país gigantesco como a Rússia? Ele não é comunista, mas se comporta como um. Não é ateu, é cristão ortodoxo, mas muitos ainda acham que ele pode não ser nem um lado nem o outro. E ainda assim, a sua complexidade de governar a Rússia também é muito polêmica. Vamos conhecer de novo a história dele, Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Autoritário, ditador, lutador, frio, estrategista, bom jogador, presidente contestado. Vladimir Putin é uma figura controversa na história. Cristão ortodoxo, Vladimir Vladimirovich Putin hoje se encontra numa posição geopolítica polêmica e que traz insegurança para o pouco de estabilidade global atualmente existente. Vladimir Putin, antes de ser presidente da Rússia, foi coronel e responsável pelos serviços de inteligência da União Soviética. Já é um motivo suficiente para definir como funciona a política dele? Não. Além disso,
Putin foi prefeito de sua cidade natal, São Petersburgo, e foi primeiro-ministro por 2 vezes, em 99 e em 2008. Em 31 de dezembro de 1999, Putin assumiria pela primeira vez o cargo mais importante de seu país, de maneira interina, após a inesperada renúncia de Boris Yeltsin. Aquele último dia do milênio revolucionaria a Rússia para sempre, a partir do milênio seguinte. Ficou na presidência da Rússia até 2008. Nesse período, Putin foi responsável por fazer profundas e essenciais reformas envolvendo questões políticas e econômicas, chegando a elevar o PIB russo em 72%. Sua popularidade disparou e Putin não saiu mais do poder russo. Em 2008, foi impedido de disputar um terceiro mandato, mas elegeu seu candidato, que o chamou para ser primeiro-ministro de novo. Em 2012, sob críticas, reassumiu a presidência da Rússia. Putin deveria encerrar seu mandato em 2018, mas hoje exerce um governo que deve só se encerrar em 2036, daqui a 14 anos. Se chegar até lá, Putin vai chegar a 37 anos no comando da Rússia, com 84 anos de idade. Este garotinho é Putin, ao lado da mãe. Para os russos, Putin está defendendo os ideais da Rússia, que estão magoados profundamente com os Estados Unidos. O que Putin está fazendo para o povo seria restaurar aquilo que estaria sendo ameaçado pelas forças ocidentais, que criaram e manteram a OTAN para afrontarem os russos, mesmo depois do fim da União Soviética. Para o Ocidente, Putin está tentando desviar o foco de assuntos internos relacionados à corrupção e autoritarismo. Apesar de teoricamente ser democrata, a Rússia age como autoritária. Mas Putin não é comunista e nem socialista. Ao contrário, o lutador de judô e expert no xadrez é conservador direitista. Na Rússia, por ordem de Putin, é proibido, por exemplo, casamento gay, tido por países liberais como um ato de homofobia. Seu conservadorismo talvez seria o seu maior paradoxo. Como um direitista consegue agir como conservador e socialista raiz? Para uma parte do globo, Putin é o ser mais perverso do momento, mas para o outro lado, ele é esse homem, saudável, cordial, gentil e gigante defensor daquilo que a Rússia crê ser algo benéfico para seu povo, ganhando respeito sem baixar a guarda para as hostilidades ocidentais. Em contrapartida, a vida tem dessas, de altos e baixos e também seus contraditórios. Talvez seria cômico se não fosse real. Volodymyr Zelensky, um humorista, hoje é presidente de uma nação em guerra. Mas, de um mero ator, ele agora está sendo classificado como um herói nacional. Isso por líderes europeus que até estavam querendo ganhar esse status que o Volodymyr Zelensky está ganhando. O de herói nacional. Esses líderes queriam isso durante a pandemia. Veja a história dele, Volodymyr Zelensky, o presidente da Ucrânia. Da fantasia do humor para a trágica vida real. Desde que era um mero ator, Volodymyr Zelensky atua na presidência da Ucrânia. É verdade. Quando atuava num programa televisivo, ele fazia o papel do presidente do próprio país. Começou no teatro ainda com 17 anos. Entre 1998 e 2003, seu grupo humorístico fez turnês por países que foram da União Soviética e até por Moscou, capital da Rússia. Em 2015, passou a atuar na TV. No último dia de 2018, Zelensky anunciou sua candidatura à presidência da Ucrânia. Inexperiente político, Zelensky não era visto como um candidato forte, mas superou todas as expectativas e foi para o segundo turno com Pedro Poroshenko, que tentava a reeleição.
O resultado: vitória esmagadora de 73,2% daquele que deixava de ser ator para ser a principal figura política da nação. Uma curiosidade: além de judeu, Volodymyr é formado em direito. O presidente é visto pela crítica como antissistema. Logo, assim que ele assumiu a presidência, Volodymyr Zelensky promoveu várias mudanças. Quando seu partido, o Servo do Povo, ganhou a maioria nas eleições legislativas, o presidente ganhou fôlego para realizar reformas essenciais para livrar a população dos controles oligárquicos. Em contramão, Zelensky acabou aumentando as tensões entre a Ucrânia e a Rússia por ser favorável à filiação ucraniana à OTAN. Sua administração na pré-guerra foi de apaziguar os ânimos e ignorar os primeiros alertas do conflito bélico. Dias antes da eclosão da guerra, Zelensky pediu para que o acordo entre OTAN e Ucrânia fossem apressadas. Não deu tempo. Com isso, Zelensky decretou lei marcial, mas não fugiu. Ao contrário, resiste ainda na capital em favor da soberania do país. Sua atitude é vista como corajosa e o ex-comediante agora está ganhando um status que muitos líderes europeus queriam ser e muitos líderes globais tentaram na pandemia: o de herói da nação. Те, що я хотів вам сказати. Слава Україні! Dois líderes extremamente distintos, mas que hoje estão se confrontando. Talvez não pessoalmente, mas suas nações estão ardendo em guerra e colocando o mundo de cabelo em pé. A seguir você vai ver as últimas informações da guerra aqui no Expresso Direto. Novas informações sobre a guerra da Ucrânia. Vamos atualizar vocês, colocar tudo aqui em dia. O que é que aconteceu nesse quinto dia e o que está para acontecer no sexto dia de guerra da Ucrânia. Muito bem, houve agora há pouco bombardeios em cidades ucranianas, incluindo a capital Kiev. As imagens que vocês veem são das ruas ucranianas, onde mostram ruas, casas, prédios sendo violentamente bombardeados. Nesse bombardeio que estamos mostrando para vocês, houve registro de vítimas fatais, mas até agora o governo ucraniano não soube dizer com precisão quantas vítimas fatais este bombardeio especificamente provocou. Houve também um avanço das tropas militares da Rússia em direção à capital. De 9 para 5 quilômetros, eles estão agora distantes do parlamento ucraniano. Outra informação que chega é de que a Rússia está expulsa das Copas do Mundo. Ela não vai mais jogar, mesmo se classificando para os jogos da Copa do Catar, que vai acontecer no final do ano. É a maior sanção no quesito esportivo que a Rússia vem sofrendo. Mais de 500 mil de pessoas já deixaram a Ucrânia devido à guerra. Somente hoje, mais de 120 mil pessoas já abandonaram o território do país. Entre essas pessoas, 80 brasileiros se refugiaram na Romênia. Lá eles vão ser buscados por 2 aviões da Força Aérea Brasileira, FAB, que vão trazê-los de volta para o Brasil. Os 2 aviões já teriam ido para lá e deverão fazer uma escala em Portugal e em Cabo Verde antes de chegar na Romênia, e voltando, fazendo as mesmas escalas, eles voltarão para o Brasil entre quarta e quinta-feira, onde vão pousar no Aeroporto Internacional do Recife. Outra informação: hoje teve a primeira reunião diplomática entre russos e ucranianos. Essa reunião aconteceu na cidade de Gomel, na fronteira da Bielorrússia com a Ucrânia. E a primeira reunião terminou sem acordo, mas os diplomatas marcaram para esta terça-feira a segunda reunião para poderem tentar ali conseguir um cessar-fogo ou não. E atenção,
acaba de acontecer. Ao vivo, estamos mostrando para vocês no ponto direto. Ameaçados agora uma zona de conflito, desesperadamente tentando encontrar algum A reunião de emergência da ONU sobre a guerra da Ucrânia acaba de começar. Agora, exatamente às 6 horas e 23 minutos da noite. Daqui a pouco, então, voltaremos com novas informações sobre esta guerra, sobre esta reunião, referente à guerra. E ao longo da noite vamos trazer mais informações para vocês sobre o conflito no leste europeu. O Expresso de hoje fica por aqui e volta a qualquer momento com novas informações aqui no Ponto Direto. A todos vocês, tentem ter uma boa noite. O Expresso volta amanhã, se Deus quiser.